Oi, gente. Espero que estejam todos bem, se cuidando aí na casa de vocês. Eu fiz a resolução de 2 exemplos aqui de plano inclinado. Desculpa, eu estava baixando o volume aqui. Para que fique talvez um pouquinho mais fácil para vocês relembrarem, tá? Vocês tinham aí uma videoaula explicando lá no passo 1 da trilha e relembraram um pouquinho sobre plano inclinado. Então, só voltando aqui, né? No plano inclinado, a gente tem a nossa aceleração sendo dividida. Por quê? Porque o peso, ele não vai contribuir só com o movimento do objeto, ele vai contribuir também para que aconteça um contato aqui de superfície, e se a gente não desprezar o atrito, ele vai contribuir para o atrito. Então, esse peso do objeto aqui, dentro da dinâmica, eu tenho que considerar que ele vai ter que se dividir em Px e Py. Tá aqui, ó. Px e Py, né? E vocês já viram que agora o eixo x não é com cosseno, ó. O Px se calcula fazendo o peso do objeto vezes o seno do ângulo. Quem é o ângulo? Aqui não está desenhado, mas no próximo slide tá. O ângulo é aqui, ó. Para isso aqui ter validade, o ângulo tem que ser entre a inclinação do meu plano inclinado e o meu eixo x, tá? O ângulo tem que ser aqui. Então, esse θ aqui, ele tá aqui entre o eixo x e o plano inclinado. Então, a componente do peso que vai contribuir para o movimento de descida desse objeto aqui, ó, eu vou chamar de Px. E a componente de peso que vai contribuir para o contato do objeto com o plano inclinado aqui, vai ajudar na força de atrito, se eu não desprezar, eu vou chamar de Py, tá? E aí, como eu disse lá na trilha, né? Nós temos nesses slides vários exercícios. Tem o 11, o 12, o 13 e o 14, que eu pedi para que vocês fizessem, mas depois vai ter uma lista de exercícios também para vocês fazerem. Eu vou resolver o 11 e o 12, tá? Esse assunto, querendo ou não, ele acaba fazendo um resumo de toda a parte de dinâmica, trabalha com muitas forças aqui, né? Inclusive ângulos, por isso que eu escolhi explicar. Então, a questão 11, ela pede para calcular a aceleração desenvolvida por essa caixinha aqui, ó, que vai deslizar nesse plano inclinado, tá? Essa caixinha tem uma massa de 10 kg e eu vou, na questão 11, desprezar o atrito, certo? Eu vou fazer de conta que essa superfície é perfeitamente lisa aqui e eu não vou considerar atrito nenhum, nem o estático e nem o cinético. Vamos ver. Fiz o desenho aqui da questão, ficou meio desconfigurado porque eu tive que ajeitar aqui no slide. E eu já separei aqui, então, se no slide anterior a gente tinha o peso, aqui eu já fiz a separação do peso em Px e Py, a componente horizontal do meu eixo aqui, lembrando que no plano inclinado a gente coloca o eixo inclinado, né? Então, a componente horizontal no eixo x e a componente vertical no eixo y já está separadinho aqui. Como é que calcula Px? P seno θ. Como é que calcula Py? P cosseno θ. Agora, o y é com cosseno, diferente do movimento oblíquo que a gente estava estudando antes, né? A questão pede para calcular a aceleração. Vamos lá, eu sempre quando vou fazer um probleminha de lei de Newton, eu olho para o meu objeto que está ou não em movimento, nesse caso ele está em movimento, e me pergunto, quais são as forças atuando nele e qual é a força resultante? Bom, nesse caso aqui, o Py e a força normal aqui, ó, que é a força de contato, lembra sempre, perpendicular à superfície, elas têm a mesma intensidade. Então, eu vou cancelar. Quem vai ser minha força resultante aqui? Não vai ser só o Px? Não tem fat, né? Então, vai ser meu Px. Então, a força resultante é Px. O que a segunda lei de Newton diz? Que força resultante é igual à massa do objeto ou do sistema vezes a aceleração do objeto ou do sistema. Então, se Fr é igual a ma, uma equaçãozinha tão pequenininha, tão importante, né? Eu vou fazer o quê? No lugar de Fr, eu vou colocar quem é a minha resultante nesse problema. É o meu Px. Então, no lugar de Fr, eu vou colocar o Px igual a massa vezes a aceleração. Px, a gente calcula aqui separadinho. Ó. Como é que calcula Px, a componente do peso? Eu pego o peso e multiplico pelo seno do ângulo, que é o θ aqui, né? O peso calcula fazendo m vezes g, tá? Massa vezes a gravidade. E o seno do ângulo, por enquanto eu não coloquei valores, eu vou deixar assim como tá. Então, eu vou transferir esse mg seno θ aqui
para cá, ó, no lugar do Px, igual a m vezes a. O que aconteceu aqui? Apesar de problema, eu acho que até ter dado a massa, ele deu a massa aqui, ó, de 10 quilos, eu não preciso de massa no plano inclinado. Nesse caso aqui, não preciso de massa. Tá vendo que vai cortar? Vai sobrar só o quê? G seno θ e o A. Então, o G seno θ é igual a A. O G, eu não sei se ele fala que tem que considerar 10. O seno de θ, o ângulo aqui, ó, é 30 graus. 30 graus, ó. Seno de 30, 0,5. 10 vezes 0,5, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse objeto aqui, ó, vai descer esse plano inclinado com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Uma componente da aceleração da gravidade, certo? Agora, no exemplo 12, aqui no exercício 12, eu tenho uma situação bem parecida, é o mesmo plano inclinado, o ângulo continua sendo 30 graus, tanto que ele fala que, ó, para a caixa do problema anterior, suponha que haja atrito com a superfície. Então, é a mesma caixinha de 10 kg do problema anterior, é a mesma inclinação do plano, aqui 30 graus, só que agora tem atrito, tá? Agora eu vou ter uma força de atrito aqui entre a caixa e a superfície, certo? Ele me diz aqui mais algumas coisas, que o coeficiente de atrito estático é 0,2 e o coeficiente de atrito cinético é 0,1. Só lembrando, o que é coeficiente de atrito estático? É aquele coeficiente que eu utilizo para calcular a força de atrito estático. O que é a força de atrito estático? É a força que vai tentar impedir que um objeto entre em movimento. Por isso que a palavra é estático. Quando ela atua, o objeto está parado, tá? Não existe movimento quando atua o fat estático. Esse valor de fat estático ele vai aumentando à medida que eu vou aplicando uma força para que o objeto entre em movimento. Então, eu consigo calcular somente o valor de força de atrito estático máximo, tá? Que é quando eu consigo colocar o objeto em movimento. A partir desse valor, para de atuar a força de atrito estático e começa a atuar a força de atrito cinético ou dinâmico. E aí, quando eu tenho movimento, tenho velocidade, nesse caso aqui eu tenho até a aceleração, começa a atuar a força de atrito cinético e daí o coeficiente até diminui um pouquinho e é justamente aí que a gente percebe que é mais fácil empurrar um objeto que já está em movimento do que quando ele está parado, né? Vamos resolver a questão então. Eu tenho o μ, né, o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético, de novas informações agora. Coloquei o desenho aqui para vocês. Coloquei o objeto que vai descer esse plano inclinado, não tem nenhuma informação de alguém empurrando ele para cima, então a tendência natural é que ele desça, né? Se o fat permitir. Coloquei já as componentes do peso aqui, Px e Py, então já está aberto em Px e Py, já está decomposto, né, em Px e Py. Lembrando que Px eu calculo fazendo P seno θ, P é mg, peso, né? E Py eu calculo fazendo mg cosseno θ, tá? Antes, lembra no problema do exercício 11, eu só tinha força normal de contato com a superfície, eu tinha o Py e eu tinha o Px. Agora eu também tenho o fat. Como é que eu coloco o fat nos problemas de dinâmica? Sempre tentando se opor ao movimento, tá? Então, qual é a tendência de movimento aqui? Não é para baixo? Não é no nosso sentido aqui, ó, do Px? Então, o fat vai estar oposto, tá? Ele sempre vai oposto ao movimento. A questão pede para calcular, para descobrir, na verdade, se a caixa entra em movimento primeiro, tá? Determine se a caixa entra em movimento. Aí depois ela diz, se entrar, calcule a sua aceleração para o coeficiente de atrito cinético igual a 0,1. Como é que eu vou fazer para descobrir se essa caixa vai escorregar? Porque existe a chance dela não escorregar? Existe. Existe. Eu tenho uma força de atrito aqui. Pode ser que a força de atrito não permita que ela escorregue. Para saber se ela vai escorregar, eu coloquei aqui, ó, para entrar em movimento, ela deverá ganhar do fat. Qual fat? Para saber se ela vai escorregar, ela tem que ganhar do fat E, ou seja, da força de atrito estático. Ela não estava inicialmente em repouso? Para escorregar, ela tem que ganhar do fat estático. Para saber se ela ganha do fat estático, é literalmente um duelo de forças aqui. Eu tenho que saber se Px é maior do que fat. Se for maior, beleza, o objeto vai escorregar.
Se for igual, pode ser que esteja na iminência de escorregar, tá? Então, vamos calcular o Px. Como é que eu calculo o Px? mg seno θ, né? O m, o problema não me dá. Mentira, ele me dá assim lá no slide anterior, é 10 quilos, né? O g é 10 e o seno θ, seno de 30 aqui, ó, é 0,5. Eu não substituí o m, eu tenho mania de não fazer isso, tá? Eu deixei o m aqui só em função de m, deu 5 vezes m, tá? Seria 50, né? O m era 50, o m era 10. Vamos calcular o FAT. Que FAT que eu vou calcular? O E, porque para entrar em movimento tem que ganhar do FAT E. Vamos calcular o FAT. É o coeficiente de atrito estático, nesse caso é 0,2, vezes a força normal. FAT não é μ vezes a normal? Quem é a nossa força normal? Vamos voltar aqui. Força normal está se opondo ao PY. Tem movimento nessa vertical aqui? Não tem. Significa que a força normal tem o mesmo valor que o PY, tá? Então, para descobrir essa força normal aqui, ó, é só eu fazer o cálculo do PY, que é P cosseno θ. Então, mg cosseno θ. Substituindo esse mg cosseno θ aqui no lugar de Fn, vai ficar o μe, que é 0,2, e aí o mg cosseno θ, né? M, g, que é 10, e cosseno θ, que é raiz de 3 sobre 2. De novo, eu não substituí o valor de m, vocês é claro que podem substituir. Vai cortar aqui, né? 0,2 vezes 10 dá 2, 2 dividido por 2, 1. Vai sobrar só a raiz de 3m. O que é maior, 5m ou raiz de 3m? Ou, substituindo, vocês vão ter valores aqui também, né? É 5m. Então, se o Px é maior do que o FAT, sim, esse sisteminha aqui vai entrar em movimento. Ah, beleza, vai entrar em movimento. Com que aceleração esse bloquinho vai descer agora? No exercício anterior, desceu com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, com certeza, vai descer com uma aceleração menor, porque eu tenho uma força aqui se opondo a esse movimento. Então, agora, para calcular essa aceleração, eu já não vou mais usar o FAT estático, né? O FAT estático perdeu para o Px, o objeto entrou em movimento, então agora eu vou usar o FAT cinético. Vamos lá. Agora que entrou em movimento, qual vai ser minha força resultante aqui? O PY já cancelou com o Fn. Sobrou quem? Px e FAT. Eu já sei que o Px é maior que FAT, ele vai entrar em movimento. Eu sempre gosto de colocar a minha força positiva para baixo e negativa para cima. Eu sempre gosto, na verdade, de colocar a minha força positiva para o sentido do movimento. Vai descer, né? Então, positivo para cá e negativo para cá. Não sei como é que vocês normalmente fazem. Mas então, a minha força resultante vai ser Px menos FAT, concordam? Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. Força resultante, Px menos FAT. E aí, a segunda lei de Newton diz o quê? Força resultante não é igual a massa vezes aceleração? Então, no lugar da força resultante, eu coloquei o Px menos FAT igual a massa vezes aceleração, certo? Substituindo tudo que a gente sabe, Px é mg seno θ. FAT, não esqueçam que agora é o FAT cinético. É μ vezes a força normal, né? μ vezes a força normal. Quem é a força normal? Py, mg cosseno θ. Coloquei aqui, ó. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, tá? Cortei os m's. Sobrou o quê? O g seno θ menos μ, g cosseno θ, igual a A. Então, é só inverter aqui. O A ficou isolado do lado direito. O que sobrou? G seno θ menos μc vezes G cosseno θ. Substituindo os valores, o G seno θ é 10 vezes 0,5, certo? G é 10, seno θ é 0,5, 10 vezes 0,5 dá 5, tá aqui o 5. O μ é 1, tá aqui o 1, tá? O G cosseno θ não é 10 vezes raiz de 3 sobre 2? Desculpa, eu falei que o coeficiente era 1, não é, né? O coeficiente é... Eu não anotei aqui? Vamos voltar. O coeficiente é 0,1, tá? Então, 0,1 aqui, no lugar do μc, o g é 10, então 0,1 vezes g é que dá 1, tá? 0,1 vezes esse 10 do g é que dá 1 aqui. E cosseno θ, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 5 menos raiz de 3 sobre 2.
Essa é a nossa aceleração. Se eu quiser substituir aqui raiz de 3 por dar 1,7, né? Dividir por 2 e daí fazer a subtração, eu vou ter que dar 4,15 mais ou menos, tá? Mas essa é a nossa aceleração, certo? Então, eu convido vocês a fazer os exercícios 13, 14, desses slides aqui, que estão postados aí para vocês. E, além disso, tem uma listinha de exercícios esperando por vocês, tá bom?